transnacionalização do capital constitui-se também em uma ação dos homens de negócio em resposta à grande crise do capitalismo monopolista no final dos anos 60 e no decorrer dos anos 70 do século XX. O capital se reorganizou no plano internacional, visando a perpetuação das estratégias para a sua reprodução orientadas pelos homens de negócio. O Fordismo possuía como essência o caráter nacional. Ele foi um regime de acumulação em que o desenvolvimento autocentrado e a oferta nacional constituíam a base do regime. Porém, o segundo choque do petróleo, aplicado pelos grandes produtores no final da década de 1970, transformou esse cenário. Entre as principais transformações, observe as políticas de austeridade competitiva. As mesmas visam escapar da superprodução relativa e do estrangulamento dos lucros por meio da conquista de mercados externos. Eles implicam a compressão máxima de todos os custos da produção, tendo início pelos próprios custos salariais. Alan Beer contribui a esse debate afirmando que a economia não é mais uma economia internacional, mas sim uma economia transnacional em sentido duplo. Seus movimentos constitutivos, ao mesmo tempo, atravessam as diferentes economias nacionais, prejudicando sua coerência e autonomia, e ultrapassando-nas ao procurarem emancipar-se dos limites do Estado-nação, sem, entretanto, consegui-lo totalmente. Daí o caráter contraditório do espaço mundial atual, feito ao mesmo tempo de homogeneização, através dos fluxos de mercadorias, de capitais, de mão de obra, de tecnologias, de informações, entre outros, e de fragmentação devido à persistência dos Estados-nação e de hierarquização imposta pelos desenvolvimentos desiguais sobre os quais repousa a divisão internacional do trabalho. Chesney contribui também a essa discussão, afirmando que a partir de 1978, a burguesia mundial, conduzida pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, desmantelou as instituições e estatutos que materializavam o estado anterior das relações econômicas. As políticas de liberação, desregulamentação e privatização surgiram como alternativa para que o capital reconquistasse a liberdade que havia perdido a partir de 1914. Com efeito, tomando como referência esse conjunto de transformações, o capital utiliza a liberdade de se deslocar de um país ou continente para outro. Essa liberdade impôs à classe operária dos países mais avançados as condições de exploração que já existiam nos não avançados. A miséria se transnacionalizou. Chesney entende que o conceito de capital deve ser visto como uma totalidade composta de diferenciações e hierarquizações. Ele pode ser dividido nas seguintes categorias: capital produtivo, empregado na indústria em sentido amplo; capital comercial, empregado na intermediação e na grande distribuição concentrada; e capital dinheiro, entendida como capital monetário. A transnacionalização do capital colocou em xeque as relações fordistas. O pacto entre Estados e os oligopólios não foi mais possível, pois uma grande parcela dos aparelhos produtivos nacionais passou para as mãos de grupos internacionais sobre os quais o Estado tem poucos meios de pressão. Ao mesmo tempo, com a difusão da transnacionalização do capital, os homens de negócio, notadamente representados pelos capitais financeiros, industrial e comercial, começam a se interessar por uma difusão do mercado internacional em detrimento do nacional. Essas mudanças na política de acumulação acabam por penalizar os próprios capitalistas, visto que nem todos conseguem se adaptar às suas transformações. Em um contexto de mundialização dos mercados,
as empresas que operam somente nos mercados nacionais são duramente atingidas, agravando o desemprego estrutural e a difusão da miséria. É assim que Cherné entende que a análise da economia e das sociedades mundiais deve ser compreendidas por dois ângulos. Por um lado, a ofensiva do capital contra os trabalhadores, a juventude e as massas oprimidas, uma vez que o que está em discussão é a perpetuação da miséria permanente e a exclusão de seres humanos. A reprodução do capital busca apenas as estratégias criadas pelos homens de negócios em nível transnacional voltadas à perpetuação do seu reinado e dos seus interesses, não importando o custo que isso significa. Por outro lado, observa-se a multiplicação das manifestações, não apenas devido ao impasse da economia capitalista em geral, mas das contradições próprias ao funcionamento da economia capitalista mundial, detentora de uma crise econômica maior. O setor financeiro constitui-se, nesse sentido, na essência do parasitismo, atacando o próprio capitalismo e ameaçando o futuro da humanidade. O Estado passou por profundas transformações no cenário da transnacionalização do capital. O mesmo, no quadro do Fordismo, foi um verdadeiro mestre de obras no processo global de reprodução do capital. De acordo com Beer, o capital transnacionalizado provoca um profundo divórcio entre o espaço econômico e o político, sendo que ao mesmo tempo em que o capital se transnacionaliza, o Estado permanece essencialmente nacional. A gestão estatal torna-se contraditória por essência. Por um lado, deve continuar a desempenhar o seu papel de mestre de obras na reprodução do capital nos níveis sociais e, sobretudo, políticos. Ele deve garantir as políticas de dominação nos limites do espaço nacional. Por outro lado, o Estado, apesar do seu domínio sobre a reprodução do capital, a sua ação enfraquece consideravelmente. A transnacionalização do capital torna praticamente impossível que qualquer ação do poder central visando corrigir as desigualdades regionais tenha êxito. Com efeito, o próprio conceito de Estado está em crise. Como bem afirma Alan Beer, nenhum Estado solitário possui força suficiente, seja ela tecnológica, financeira, comercial ou militar, para reconstruir uma nova ordem sob a sua própria égide. O mundo que produz a transnacionalização do capital é extremamente complexo